está trazendo a palavra do Senhor. Eu estou muito feliz que ela está aqui conosco. Amém, igreja? Como que a igreja vai receber a serva do Senhor? Com tristeza ou com alegria? Se é com alegria, vamos ficar de pé e dar uma linda salva de palmas para Jesus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória. Vamos orar para a serva do Deus vivo que está na mão do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, aqui está a tua serva, Pai. Enche ela do teu Espírito Santo, Pai. Que a tua palavra, Senhor, seja correção, exortação. Eis-me aqui, Senhor. Enquanto a tua serva ministra a palavra, guarda a sua casa, guarda a sua família, guarda seu ministério. Guarda, Senhor, a tua filha no esconderijo do Altíssimo contra os ataques do inimigo. E tudo que o Senhor quiser falar conosco, usa ela através da sua santa palavra, guiada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E as palmas do Senhor Jesus. Salve Maria, igreja com a paz do Senhor. Amém. Mais uma vez estar aqui com vocês é motivo de bastante alegria. Estive eu já viajando um pouco e fazendo a obra do Senhor, porque nós, quando servimos ao Senhor, nós não saímos de viagem para fazer um passeio, mas Deus sempre tem um propósito. E a maravilha de servir a Deus e saber o propósito que Ele tem para nós, com a nossa vida, é entender que Ele providencia tudo, que Ele abre as portas, mesmo quando nós não imaginamos. Ele sempre faz nós nos surpreender. Hoje eu quero trazer uma palavra para vocês que está em 2 Reis 7, o versículo... Aleluia, Jesus. Eu vou ler alguns versículos aqui para que os irmãos possam entender o que o Senhor tem a dizer nesta noite. Eliseu prediz abundância de víveres. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos ali. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos círios, e se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Agora vou ler aqui o 9. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Essa palavra, ela vem aqui nos dizer algo grandioso. Por quê? Eliseu recebe do Senhor uma palavra de bênção para um povo que estava cativo, fechado na cidade. E aquele povo já estava numa situação deplorável, vamos dizer assim. Já não havia mais o que comer dentro da cidade, e eles chegaram a ponto de estar matando seus filhos para comerem. Então ali o Senhor ouviu o clamor daquele povo e enviou a provisão. Quando
Glória a Deus, aleluia. O Senhor hoje traz esse ciclo, essa medida de farinha que quer dizer abundância, que quer dizer fartura. E eu tenho certeza do que eu estou falando, por quê? Porque o Senhor é um Deus que supre todas Aleluia. as nossas necessidades. E assim como Ele não abandonou este povo lá, cercado pelo exército há tempos já, e o povo já passando dificuldades, passando fome, o Senhor ali levanta alguém para fazer o quê? Levanta Eliseu para dizer: ai, irmã, mas profeta tem muito por aí, profecia. Hoje o povo chega e fala que vai acontecer, mas eu não estou vendo nada. Ei, peraí, o Senhor ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Ele é o Deus que fala e cumpre a sua palavra. Ele não volta atrás, e nenhuma só palavra do Senhor vai por terra sem se cumprir. O Deus que eu sirvo não é um Deus de coisas pequenas. Sabe qual é o problema de hoje da humanidade? É que as pessoas estão como esse capitão aqui, à porta da cidade, e não estão mais crendo. As pessoas ouvem, mas dizem: ah, mas isso é só para fulano, para ciclano. Ei, as palavras do Senhor diz que Ele cuida dos seus como a menina dos teus olhos. De que maneira esse Deus tão poderoso vai negar algo para nós? Nunca, nunca. O Senhor, ele traz hoje aqui uma bênção tão grande. E aqueles que estão aqui vieram para receber. E o Senhor, ele não é homem que diz que eu vou dar só uma coisinha, não. Se Ele disse que Ele vai transformar, que Ele vai mudar a vida, que Ele vai virar a página, Ele vai fazer. Irmão, só está aprendendo isso dentro de uma igreja bem pequena? Não. A casa do Senhor, ela não é pequena, porque o Senhor, Ele habita no nosso coração, Ele habita em todos os lugares. Aleluia. Então, onde um servo Glória a do Deus. Senhor andar, onde ele pisar, a imagem e semelhança do Senhor está lá. Então Ele está lá. Então o Senhor, Ele está em todos os lugares, e é por isso que Ele faz coisas grandiosas. Eliseu disse para aquele homem que eles iam receber a provisão, mas há tanto tempo, com tanta escassez, será que é tão fácil acreditar nisso? Mas se nós não cremos no Deus que nós pregamos e vivemos de migalhas, nós temos que entender que a única migalha que nós temos que nos satisfazer é aquela que Jesus disse para aquela mulher que não era do seu povo: até das migalhas que caem da sua mesa, Senhor, os cachorrinhos também se alimentam. Aleluia. Não interessa o tamanho da sua prova ou da provisão que você procura. O que interessa é o que Deus traz para você aqui hoje. Glória a Porque Deus. o que Deus trouxe para você aqui hoje é grande demais. Eu creio, Senhor. Se Eu você recebo. entender e tomar posse, você vai virar uma virada. Você vai viver uma virada tão grande na sua vida. Amém, Jesus. E quando eu digo isso, eu digo porque eu estou vivendo. E eu digo com todas as palavras, sem medo de errar, porque o meu Deus, Ele não deixa sombra de variação. Ai, irmão, mas eu já ouvi tanto isso e nunca se cumpriu. Não se cumpriu porque você não colocou a sua fé em ação. É, Jesus. Porque quando nós colocamos a nossa fé em ação, as coisas acontecem sim. Glória a Deus. Ei, mano,
Tá vendo eu aqui? Tô bonitinha, tô bem vestida. Mas isso aqui eu ganhei de uma amiga. Essa saia eu trouxe do exterior, que a minha filha me deu. E Deus levanta homens e mulheres para nos abençoar. E nós somos princesa dele. Então, quando você quer algo, olhe e diga: Senhor, eu quero isso. E especifica como você quer. Por quê? Porque às vezes você pede: ah, Senhor, eu queria tanto isso, mas você queria. Aí Deus entende que você não está precisando. Deus entende que você pode esperar ou que você não quer nada. Que você só está dizendo: ah, eu queria. Não, você tem que ser específico. Porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. O nosso Deus, ele disse para Eliseu dizer lá. Eliseu podia simplesmente chegar lá na porta e dizer assim: ó, Deus vai fazer. Mas Deus, ele especifica, ó, ele diz assim, ó: pela manhã, a este tempo, uma medida de farinha por um ciclo e 2 de cevada. Aleluia. Glória a Deus. Se você caminhar pela palavra do Senhor, todas as vezes que o Senhor diz que vai fazer algo, Ele é detalhista. Então, muitas das vezes nós queremos, não sei se alguém aqui é solteiro ou está querendo casar, mas quando a gente quer alguém, a gente tem que se dizer assim, ó: Senhor, eu quero uma pessoa, um varão valoroso, olha, especifica a cor do olho, a estrutura que você quer, se ele é branco, se ele é moreno, se que você quer um homem estiloso, a profissão que ele tem e como ele vai te tratar. Porque se ele ama Deus, não se esqueça, nunca se esqueça desse detalhe: peça um homem que ame a Deus acima de tudo. Porque se ele ama a Deus acima de tudo, ele vai te tratar como uma princesa, porque você é filha de Deus. E se ele maltratar, o Pai vai se ver com ele. Então, Glória a Deus. é dessa maneira. E vamos entender que esse Deus, ele é tão maravilhoso, mas aí sempre tem os contra. Não, isso não é para você não. Não, onde já se viu você um dia ter um carro? Não posso falar. Ter um carro bom, novo. Não é para você não. Quem falou que não? Você é filha do dono da prata e do ouro. Aleluia. Você serve um Deus que é dono de tudo. Por que não? Se Deus falou, Ele vai fazer. Ele cria maneiras, Ele abre circunstâncias, Ele traz empresas, Ele traz alguém que tem demais e vai te abençoar, mas Ele faz. E aí os olhos de Tandé, vamos dizer assim, aquele olho grande que vai dizer como esse capitão aqui: não, isso aí nem se... Olha como ele foi ousado, esse capitão. Ele estava pedindo para ser, como se diz, para passar pelo que ele passou. Ele disse: nem se Deus abrisse a janela do céu. Ele não conhece Deus, né? E porém ele conheceu da pior maneira possível. Então, todas as vezes que você assentar no seu coração um plano que o Senhor colocou e trouxe, trace ele, olhe para o alvo que você vai alcançar. Porque o Senhor, sim, Ele abre as janelas, Ele cria circunstâncias, Ele nos faz viver coisas extraordinárias. A viagem que eu fiz para Portugal era algo impossível aos olhos de todos. Porque eu ganhei salário mínimo, eu pago aluguel. O que sobra? Muito pouco.
Eu conheci 2 ilhas de Portugal diferentes. Eu fiquei em hotéis maravilhosos. Glória a Deus. Eu fiquei na casa das minhas filhas e fui nos restaurantes muito bons. Eu conheci Lisboa, conheci Coimbra, conheci onde tinha neve, o que é maravilhoso. Irmãs, sabe quanto eu tinha no bolso? Nada. Quando Deus quer, Ele providencia tudo. Aleluia. Ele levanta alguém, Ele envia a provisão e Ele faz você viver o melhor. É verdade, E o que Senhor. nós precisamos fazer para viver tudo isso, irmão? Somente confiar nele. Somente ser fiel. Irmãs, eu confesso para vocês que foi uma experiência maravilhosa. Assim como esse povo aqui. E aí Deus levanta como esses leprosos aqui, ó, os menores. E não se preocupe, irmã, que Deus tem que trazer lá o presidente para fazer acontecer na sua vida, que não precisa não. É das portas pequenas que as grandes se abrem. Amor, aqui está demais. Lá na minha terra está mais frio. Mas o que acontece? Através dos pequenos é que Deus faz a gente chegar nos grandes. Por que eu digo isso? Aquele irmãozinho que parece que ninguém dá atenção, que ninguém se incomoda com ele, às vezes, nas grandes igrejas, isso eu estou dizendo, passam por ele e nem sequer o cumprimentam, pois são eles que cuidam do carro dos grandão. São eles que estão ali na porta, dizendo onde está a água, onde está a... E é eles também que levam a pessoa que não conhece o lugar até onde ela tem que chegar. Então, não se preocupe, não pense que você é pequeno, que você não tem utilidade, não. Você tem muita utilidade e é através de você que aquele que está lá em cima chega onde ele está. E é através de você também que o Senhor muda a vida de muita gente. Assim como o Senhor usou aqui nessa história esses leprosos. Quem que ia dizer? Bom, eles fizeram o quê? Eles tomaram uma atitude. Eles olharam aquela circunstância, toda aquela cidade morrendo de fome. E o que acontece? Eles falaram, bom, se a gente ficar aqui parado, entrar na cidade não vai adiantar, que o povo está tudo morrendo de fome e ainda vai matar não. Ficar aqui a gente vai morrer de fome. Bom, vamos descer lá no arraial do sítio, pelo menos comida eu sei que eles têm. Se eles nos matarem, está tudo tranquilo, porque a gente já está predestinado a morrer mesmo. Só que quando eles vão, eles são direcionados pelo Senhor. E como está escuro, o que os sírios ouvem, o que o Senhor faz com que aquele exército todo ouve, é que aquele barulho era de um grande exército chegando. Glória a Deus. E aqueles sírios, fugiram tudo. Saíram todos correndo e largaram tudo para trás. Aleluia. Aqueles leprosos comeram, como se diz, conseguiram galgar ali o suficiente para eles e guardaram num lugar seguro. E depois ainda levou a notícia para aquela cidade. E por isso eu li aqui embaixo, é tempo de boas novas. Por que boas novas? Quem traz as boas novas é compensado pelo Senhor. Glória a Deus. Aqueles pequenos, ou melhor, aqueles desprezados, destinados a
morte foram usados para levar a provisão e a vida, porque aquele povo estava morrendo, fechado dentro de uma cidade. Parem para pensar, Mococa toda cercada e o suprimento de dentro da cidade acabou. Olha o caos que ia virar isso. E aí o Senhor usa alguns que foram desprezados para trazer, aleluia, Jesus. Então, nunca se sintam pequenos, porque é dos pequenos que o Senhor gosta. Glória a Deus, aleluia. Hoje o Senhor vem dizer para vocês assim, que da mesma maneira que Ele tem feito maravilhas na minha vida, e o que Ele mostra na palavra dEle, que Ele muda o cativeiro de uma forma surreal, Ele vem dizer para vocês que se vocês querem, vocês vão ver isso acontecer. Amém. Então não sejam como esse capitão, que quando os leprosos foram anunciar a boa nova, ele acabou morrendo, assim como o profeta disse para ele. Mas sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes o Senhor tem que tirar esse tipo de pessoa do nosso caminho, porque essas pessoas nos impedem de chegar até a bênção. E como eu já disse que o Senhor cuida de nós como a menina dos olhos dele, Ele não vai permitir jamais que ninguém impeça Ele de te abençoar. Ele não vai permitir de maneira nenhuma que você chegue onde Ele quer que você chegue. Então, seja perseverante. Entenda que a sua vitória está nas tuas mãos. Amém. Glória Não a Deus. desista de nada. E nunca se esqueça, em tudo que vocês forem pedir ao Senhor, não peça pequeno, porque Deus vai achar que você já tem. Eu quero só um copinho você já tem na sua casa. Senhor, eu quero uma cristaleira com taças e copos extraordinários, lindos. Glória a Deus. Senhor, eu quero aquela roupa que eu vi na loja daquele jeito lá. Por que, Senhor? Eu não posso comprar agora, Senhor, mas toca no coração de alguém para me abençoar. Porque Amém, o Senhor é o aleluia. meu dono e é o Senhor quem Verdade, cuida de Senhor. mim. Eu vivo isso de uma forma tão íntegra, que eu também experimentei a parte mais extraordinária da palavra de Deus. E sabe qual é? O que todo mundo fala, mas ninguém vive. A paz que excede todo entendimento. Aleluia. Irmã, o que isso tem a ver com bênção? Se você tem paz, você consegue esperar e alcançar. E por que eu digo que eu consegui? Eu alcancei a paz que excede todo entendimento. Porque diante do luto, o Senhor me colocou de pé e me deu estrutura para entender que o luto não é tristeza, e sim alegria, porque a minha mãe está nos braços dele. Amém. Glória a Deus. E o que é mais extraordinário, eu disse isso para uma amiga missionária lá da minha terra, e eu vou dizer isso para vocês: experimentar isso é como flutuar. É tão maravilhoso. Por que eu estou dizendo isso? É como se nada mais tivesse importância. Nada. Pode o mundo estar de cabeça para baixo. Eu estou em paz. Quando Jesus disse que Ele era a paz, que excede todo entendimento, eu nunca podia imaginar que uma gotinha dessa paz fosse tão extraordinária de experimentar como eu estou
gente consegue entender isso, a gente sabe o que é descansar no Senhor e vive o sobrenatural. Eu vivi do começo do ano até semana passada um fechamento de ciclo. Eu vi, mesmo longe, Deus cuidando do meu filho, esse que está aqui, de uma forma maravilhosa, porque o inimigo tentou tirar a vida dele por muitas vezes. E o inimigo furioso com a vida dele, porque Deus tem um chamado muito grande. Mas ele tem que querer. Mas o que é mais lindo é que em todas as circunstâncias, quando as coisas acontecem e parece mais difícil, o Senhor fala assim: deixa aí comigo e vai cuidar das minhas ovelhas. Ele manda a gente orar quando a gente quer só chorar e ficar quietinho. Ele manda a gente cuidar de alguém que está precisando, quando nós estamos também precisando. Ele manda a gente abraçar quando a gente está querendo um abraço. Mas sabe por que ele faz isso? Porque quando nós curamos, nós somos curadas. Aleluia! Glória a Deus! A grandeza desse Deus tão perfeito que nós servimos. Amém, E é por Jesus. isso que eu trouxe essa palavra de hoje que diz abundância de viveres. Porque o nosso Deus, Ele não tem limite para nos abençoar. Glória a Deus. Quem limita Deus somos nós. Ai, Deus pode me dar só isso. É claro, você pediu só isso. Nós limitamos Deus. Nós falamos para Deus assim: Senhor, eu podia tanto fazer isso, mas de tarde a gente vai lá, deixa que eu faça assim, né? Toma da mão dele. Então a gente, além de limitar Deus, a gente ainda quer fazer para Ele. Mas a gente tem que entender e confiar nele. Descansar no Senhor. Porque Ele faz o sobrenatural acontecer. Agora, eu digo algo para vocês, irmãos. Eu quero vir aqui ainda ouvir testemunho de grandes coisas que o Senhor fará na vida de vocês. Então, tome posse, porque Deus é Deus de provisão, é Deus maravilhoso. Eu creio, Senhor. Até É aqui o verdade. Senhor trouxe para nosso coração essa palavra. E daqui para frente é da Andréia. Eu agradeço a Deus.